大家好，我是思思。Oi, gente, sou a professora Cici. Você está aqui no Clube de Chinês e hoje estamos com o nosso aluno Luiz, Lu Jiashu. Então, Lu Jiashu, se apresenta um pouco em chinês e depois em português. 大家好，我来自我介绍一下，我叫 Luiz Fernando，我的中文名字是陆家树，我在 IF Sul de Minas 工作，我是数学老师，我结婚并且有两个女儿，她的妈妈叫 Miriam，姐姐叫 Cecília 和妹妹叫 Clarice。Cecília e eu中文名字，她的名字是 Lucily，我和她是思思老师的学生。谢谢你，思思老师，你给我们学习中文的机会，我们很感激。Espero ter falado certinho. 非常好, muito bom. Essa parte podia traduzir, colocar legenda, mas fala um pouco em Sim. português, com o que você Bom, falou agora. gente, o que eu falei, né, foi tentando ser no nível de chinês que eu estou aprendendo, uma ou outra palavra eu tive que procurar, que daí quando eu fiz a apresentação. Mas eu dei, como é que dá Jiahao, né, que é olá todo mundo, né, em chinês até bem bonito, né, porque dá Jia, né, que é tipo grande família, né, todo mundo, eu acho até Uhum. poético. Eu acho muito poético o chinês. Você pega Min Tian, né, o dia brilhante, o dia de Né? amanhã, né, Mint. Daí, Aham. daí eu falei meu nome, né, meu nome é Luiz Fernando, meu nome chinês, né, Lu Jiashu. Falei que eu sou professor de matemática, né, Xu She Lao Shi, que eu sou casado e que eu tenho duas filhas, né? Daí falei a minha esposa, né, mãe das minhas filhas, como é que ela chama? Miriam. A minha filha mais velha, né, a Meimei, irmã mais velha, é, É Jie, Jie. Isso. irmã mais velha, troquei aqui. Daí a Cecília e a Meimei é a Clarice. Daí A a Cecília Cecília tem oito. chegou. A Cecília chegou? Ah, Falando dela. Cecília, só falando dela, ela É. chegou. Continua, Ludiacho. Então, estava falando que a Cecília como é que fala? Ela também tem um nome chinês, que é Lucy Li, né, que é o Si da Ceci, e o Li, que é de Lili, que é um nome comum chinês. Ela que escolheu o nome, a gente viu vários nomes e ela escolheu esse. Daí, daí ela também é aluna, né, do clube de chinês. Eu acho que é a aluna mais nova sua. E Acho que daí eu sim. agradeci a professora Ceci, né, por dar a oportunidade para a gente de aprender chinês. Muito bom, fala muito bem, de verdade. A Lucili chegou para participar ou ela vai só assistir? Ué, eu acho que ela pode participar. Não sei como tá lá. A Clarice, ela tá meio doente, né? Acho que a Miriam teve que sair. Eu não sei se ela tá sozinha aí, não sei como é que tá. Acho que como é que fala? Você consegue escutar ela? Pergunta para ela isso. É que a Miriam me falou agora que ela ia ter que sair para ver da Clarice. Ah, tá. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou colocar ela. Ni hao, Às vezes tem Cecília. meio um pouquinho de vergonha ali. É. Lá, Cecília, dá um oi aí. Aí ela ficou com vergonha, tadinha. Ah, tá bom. Cecília, você vai participar ou você só vai assistir? Não sei. Não sei, minha mãe falou. Eu acho que é Ah, melhor, talvez só assistir, né? E depois você faz um com ela, né? tá bom. Talvez. 好哦，Ah, 啊，todo mundo conheceu agora. 这是Luis 的女儿 Cecilia，她叫陆思丽，né, Lucili?
Dá um tchau pro pessoal Dá aí. um tchau. Dá um tchau em 再见. chinês. 再见。 Fala. Zaijian, ficou com vergonha. Tá Ela tem bom. muita vergonha, nossa, de falar. Aham, É, o bom é que mas ela as fala aulas muito com, bem. hã? Aham. Mas As ela aulas fala com o muito Gustavo bem. foi bom para ela. Muito bom. Sim, sim, sim. É a Cecília, que é a filha, né, maior do Luiz, está fazendo aula particular também. Sabe que esses dias, essas últimas duas lives, como a gente fez uma interação, teve uma aluna que participou bastante, chama Sofia, ela tem 9 anos. E Ah, ela olha. fala muito bem. E quem sabe, próxima live, se a Cecília quiser participar segunda-feira à noite, não sei se ela tem tempo, Aham. ela já tem uma amiguinha, quase a mesma idade, né? Olha que bom. Quase a Sim, mesma idade. sim, Ah, sim. e tem a Clarice também, que adora, né? Que adora falar. Ah, o duro que para ela estudar chinês é difícil, porque ela ainda não lê bem em português. Então Ela tem a quantos Clarice anos? tem 5 anos. Ah, sim. Sim. Mas É. A Cecília começou a estudar com 5 anos, porque ela já lia em português já, com 5. A Clarice Hum, ainda não, né? Daí, sim. só que a Cecília é mais tímida, a Clarice é mais assim, falante e tal. Aham. Agora, tipo, a gente já conhece a família inteira. Uhum. Então, voltando, por que você está estudando chinês e por que a Cecília, né? Está estudando Então, chinês, né? eu já tinha um certo interesse pela China antes, né? E daí, durante a pandemia, daí eu pensei, né? Nossa, vi olha que interessante as coisas acontecendo na China, né? Você vê aquele hospital sendo construído rápido, né? Eu já sabia dessa questão do ensino de matemática lá, né? Também sou muito Uhum, bom, sou professor de matemática, né? No Instituto Federal. Eu atuo mais no superior. Esse é o primeiro semestre que eu peguei uma turma do médio, inclusive porque eu estou estudando o ensino de matemática do estilo chinês, né? Digamos assim. Daí eu peguei uma turma do médio, né? Também para ver. Daí, daí eu instalei o aplicativo. Na verdade, eu comecei com o Scryter, aquele que é mais de escrever. Daí, acho que é isso o nome, né? Daí instalei o Hello Chinese e daí a Cecília veio fazendo, né? A Cecília é muito estudiosa e daí ela já estudava piano, já 5 anos ela tocava com as duas mãos, partitura, tudo na pandemia, porque começou a instalar os aplicativos e ela foi fazendo, né? E daí ela começou a fazer o Hello China, o Chinese, foi fazendo, daí eu fui comprando coisa, né? Quando ela faz alguma coisa, minhas filhas fazem alguma coisa, eu vou, se elas estão animadas, né? Tem que pavimentar o caminho para elas passarem com a animação delas, né? E daí o, como é que fala? Daí tem, claro, é que no período lá teve uma parada no IF, né? Deu para estudar mais um pouco, depois voltou com aula remota, tudo, e daí foi ficando mais atrapalhado para mim. Mas a Cecília continuou, ela terminou o Hello Chinese lá. Então, como é que fala, essas questões de ideograma, ela pegou muito fácil. Eu instalei uhum, vários programas, vários. Tudo quanto é programa que estava lá de graça de aprender chinês, eu fui instalando para ver, né? Daí tem alguns que só tem frases prontas, né? Acho que é principalmente para quem vai viajar, né? Daí já aprende algumas frases. E daí eu tive algumas surpresas agradáveis, assim, por exemplo, eu nunca tive coragem de aprender, como é que fala, o chinês. Eu já aprendi outras línguas. Eu sei inglês muito bem para ler, eu não sei muito para falar porque eu nunca fiz o intercâmbio, mas muito bem para ler e para entender também, para assistir sem legenda, tudo tranquilo. O problema é para a síntese, que eu não tenho treino. Eu fiz aula de francês também na infância, porque tem um tio que mora na França, faz, como é que fala, já 50 anos. Meus pais foram visitar ele, que ele tá velhinho, tadinho. Daí, daí o chinês eu não tinha coragem, porque eu tinha medo dos ideogramas. E daí fui ver que, como é que fala, o ideograma não é a parte difícil. Surpreendentemente, a gente memoriza, principalmente para ler. Para escrever dá um pouquinho mais de trabalho, porque a diferença, às vezes, do ideograma para o outro é muito pouca, tal, né? Daí é um pouco mais de trabalho. Para escrever é mais tranquilo, principalmente com o celular, onde você escreve a pronúncia e você identifica o ideograma, tal, é mais tranquilo. Então foi uma feliz surpresa.
Daí a dificuldade maior mesmo foi a pronúncia. A pronúncia, para mim, foi um pouco mais difícil por causa da questão dos tons, né? Entonar direitinho. E, na verdade, quando você aprende uma nova língua, você parece que fica com vergonha de falar com o sotaque daquela língua, né? Mas meio que no chinês é um pré-requisito que você tenha aquele jeito de falar, né? Daí na outra língua talvez até dê para entender, né? Mas francês tem bastante coisa que se você muda um pouco como você está entonando, muda bem o significado, né? Por exemplo, francês, dependendo da coisa, muda. E o português, você já Então, deu os exemplos dos mineirês, né? você acha que tem alguma diferença? Porque você aprendeu francês quando era pequeno. Que eu aprendi francês, é porque meu tio É. morava na França, daí pensava em viajar para lá, mas depois eu acabei não praticando, daí francês eu lembro muito pouca coisa. Sim, Mas eu mas já lembro que faz tinha algumas tempo, né? coisas e daí Faz uma tempo, das coisas, uma das faz coisas que tempo. me assustava era como escrevia de um jeito e falava de outro. E daí eu pensava assim, nossa, mas do chinês não tem o escrever, nem tem como falar, né? Ah, Tipo, daí eu falei, vai ser mais difícil ainda. E na verdade não é tanto assim quanto eu esperava. Na verdade, uhum. eu gosto de ler ideograma, acho que assim, é satisfatório. Sim, sim, sim. Eu queria perguntar, porque você está falando de som, né? Quando você aprendeu francês, é, é, é mais tipo, quando você era mais pequeno ou mais É recente? pequeno, pequeno. Ah, É tipo pequeno. como é que fala? Idade da Cecília para por aí, como você fiz Ah, umas aulas. nossa, Assim. então faz muito Faz tempo muito, muito você. tempo, não lembro quase nada. Se eu Entendi. pegar E alguma coisa para ler ou para escutar, eu lembro uma ou outra palavra, mas você falar, acha que, não tipo, me peço para falar francês. você acha Talvez que, tenha tipo, ajudado a fazer o I, ah, o sim. I da Eu queria chuva. dizer porque o francês também tem alguns sons que é bem diferente comparado com o português, né? E você acha que tem essa diferença por estar estudando chinês, né, com já a tudo? Porque quando você aprendeu francês, talvez você fala que tá, é isso e você tinha menos vergonha de falar e agora tem Olha, mais eu acho vergonha? que aprender mais cedo facilita bastante. Eu vejo pela Cecília e pela Clarice. A Cecília, né, ela pegou mais de aplicativo e o Hello Chinese, às vezes, ela pulava a parte da pronúncia, porque ela ia tentar falar, não conseguia, ela pulava. Mas a Clarice, quando a Cecília começou a aprender chinês, ela tinha 3 anos de idade, né? Então ela acompanhou, né? Ficava escutando e daí tem os canais de desenho, né? Hum, No YouTube, daí tem um muito bom que chama Little Fox, tem em chinês e tem em inglês. Tem várias historinhas e daí a Clarice adora assistir. E daí a pronúncia da Clarice é muito, muito boa. Daí tem também como é que fala, o aplicativo Aventura Chinesa, que é, como é que fala, do Baby Bus, que é uma empresa, acho que de Hong Kong, que faz vários aplicativos. Tem muito aplicativo para criança. E esse Aventura Chinesa é para alfabetizar a criança chinesa. A Clarice gosta muito, né? Daí tem as canções chinesas lá, tudo é muito bom. E daí, que inclusive, tem legal. esse Baby Bus tem coisa muito boa. Tem alguns aplicativos que não são tão bons, mas tem coisa muito boa. Tem uma aventura matemática, que daí é traduzido para português, muito bom. Muito bom mesmo. Então, depois você me manda, né? Ou eu vou deixar aqui na descrição. Aí eu acho que a pessoa vai ter muito interesse de saber quais aplicativos que você está falando. Então, gente, se você tá assistindo esse parte, aqui na descrição vai ter esses aplicativos para você conhecer. Quem sabe, né? Você pode apresentar para seu filho, né? Muito E bom. assim, como o Aventura Chinesa é de imersão, né? Então, Sim, ele é, como é que fala? Ele é muito bom para criança pequena, embora eu acho que ele já tem o pressuposto que a criança já está, assim, já desde pequena escutando sim. chinês com os pais, né? Então, ela tem. Mas, por exemplo, os ideogramas, tal, a Clarice entende muitos ideogramas em chinês por causa da Aventura Chinesa, e ela nem alfabetizada em português é ainda, né? Daí Sim, sim, sim. E o Luiz, é bem interessante você e como funciona essa dinâmica, porque vocês todos estão estudando chinês. E vocês conversam entre si em chinês, às vezes?
Às vezes sim, às vezes eu tento, assim, uma conversa, eu mando... O que acontece é o seguinte, que como é que fala? A minha esposa, ela era concursada em Paulínia, ela era concursada municipal. Daí ela não pode transferir, né? E eu era do IF aqui de sul de Minas, né? Na verdade, eu era do IF Ceará, transferi para cá para ficar perto da família e perto do trabalho da Miriam, que ela estava afastada do trabalho. Daí ela passou no IF, só que ela não passou no IF daqui, né? Ela passou no IF do Pará, e daí ela tá lá, então a gente tá separado. Daí eu mando pelo clube de chinês, tem uma parte que você manda mensagem, né? Daí às vezes eu mando por ali, ou às vezes eu mando pelo e-mail da Cecília, daí eu mando no chinês. Ah, é? Mas É. vocês não, por exemplo, e vocês não fazem um vídeo chamada e fala em chinês? Às vezes eu falo alguma coisa e tal, mas ainda não estamos nesse nível. Eu tenho que puxar mais. Mas do jeito que estão as meninas, já já elas vão estar contando segredos em chinês. Eu falo para a Miriam, Miriam, você tem que aprender chinês, porque as meninas vão conversar coisas escondidas de você. Porque a minha esposa não está estudando. E daí como é que fala? Daí fala, a Cecília está precisando de ajuda com a lição. Mas você não pode ajudar ela? Não, eu não entendo nada que está escrito. Eu falei, mas você pede para ela ler, ela entende. Sim. O chinês que ela tá falando, né? Do clube de Lição de chinês, chinês. né? Que às Sim, vezes, sim, por sim. exemplo, quando tem um desafio, daí a Cecília até entende o que está escrito lá, mas ela fica muito insegura de como que vai responder lá, tal, e também tem a dificuldade de digitar no computador. Digitar no Sim. celular é mais fácil, né? Normalmente ela Ó, faz no computador, daí no computador dá um pouquinho mais de trabalho. sim. E acho que se vocês estiverem juntos, talvez vai rolar uma interação um pouco maior, né? De É, chinês. vai rolar mais. Daí assim, a gente vai tentar transferir, né? A Miri passou lá, daí tem um período que ela não pode transferir, depois pode transferir. Aqui a gente está Aham. precisando de gente da área dela, eu acho que vai dar certo. Ah, espero. Você faz quanto tempo você não viu A elas Cecília, eu, presencialmente? eu acho que faz um mês e meio. Eu vou agora nas férias para lá. Esse feriado, eu não vou, Ah, porque esse feriado está meio que no final do semestre, e é muito trabalho. Eu sou coordenador do curso de licenciatura em matemática. Então tá entendi. muito trabalho, tá muito trabalho. A Cecília está ouvindo aqui, apaixonada pelo pai. A próxima, quando ver o seu pai, você vai ter que falar em chinês, hein, Cecília? Tem Você um pode joguinho falar. que ela Ah, joga, daí como é que fala? Tem o nome do personagem, eu mudei o nome do personagem lá. Ela falou, papai, eu vi que você mudou o nome do personagem para Lucy Lee. Ô, Cecília, a próxima vez que ver o seu pai, você pode falar 好久不见. 好久 é muito tempo, 不见, né? Não ver. Quanto tempo? 好久不见. 爸爸你好吗? Pode treinar a próxima vez quando você estiver junto. Também, né? Quando vocês vão, né? Faz tempo não se vê, né? Não, talvez não vai querer praticar em chinês, mas papai tem que estudar. Agora, Ceci, só falar umas coisas que eu acho importante para quem está estudando, né? Uhum. Muita gente começa a estudar, assim, talvez com algumas perspectivas, fala assim, eu nunca vou aprender. Daí tem uma coisa que é até como é que fala, a Cecília tocando piano, quando ela era muito, muito dedicada. Daí teve uma vez que ela estava tocando uma música, ela estava errando muito a música muito, muito difícil. Daí eu falei, Cecília, essa tá muito difícil, vamos para outra? Daí ela, tá difícil agora, depois vai ficar fácil. Como é que fala? Por exemplo, quando você vê alguém tocando piano, fala, nossa, que bonito, né? Eu nunca conseguiria fazer isso. Mas a verdade é que levou muito tempo da pessoa Sim, fazendo aquilo. sim. Então, por exemplo, quando começou esse negócio de pandemia, lá 2020, eu pensei assim, eu vou me dar até 2030 para aprender chinês. Eu já vou estar meio velho, mas daí eu viajo para lá, vou passear, vou entender as coisas. Vai dar um tempo, mas o eu do futuro, de daqui 10 anos, vai pegar de presente já sabendo chinês. Para mim, daqui 10 anos, o eu do passado de agora deu de presente para o eu do futuro uma habilidade que é compreender chinês.
E daí, se você pensa no longo prazo, não é tanto assim. Não é tão difícil. Eu acho assim, você tem que ter a maior continuidade, maior esforço, que eu não estou conseguindo ter por causa do trabalho. O trabalho meu tá meio caótico, assim, várias coisas estão acontecendo, principalmente por ser coordenador de curso, e teve depois da pandemia, tudo. Então, eu não estou conseguindo ter tanta constância. Mas eu já estou indo mais rápido que esses 10 anos, né? Porque agora eu já estou quase concluindo o 2, né? E já vou logo concluo 3 bem antes de 10 anos, né? Então, não que eu vou estar falante, assim, de chinês, mas já vou estar apto, por exemplo, uma viagem lá, né? E tentar Mas, praticar lá, né? sim, mas eu acho que o presente que você deu também para Cecília e Clarice, né? Porque você Sim, que iniciou essa jornada e meio que você apresentou uma nova possibilidade, uma nova porta para elas conhecer uma coisa nova, né? Então, acho que isso para elas daqui 10 anos realmente é uma experiência única para ela, né? Que sim, estudar sim. de uma coisa, um idioma que daqui 10 anos vai ser um outro. Quando ela estiver na faculdade, ela já vai saber chinês. Quando ela estiver na faculdade, ela Sim. pode estar na faculdade na China, né? Quem sabe? Ah, super possível. Cecília, O, que tal estudar na China? eu mesmo penso em talvez fazer um doutorado lá, né? O Uhum, doutorado na China tem alguns doutorados que é mais curto, né? 3 anos, né? Daí sim. e como é que fala? Por enquanto, o IF dá essa possibilidade da gente já passar para Ah, doutorado. que Então, legal. daí, Uhum. como é que fala? Você Penso, pode levar elas. poderia levar, né? Sim. Como é que fala? Minha esposa também poderia ir junto fazer um doutorado. Ah, sim, o, sim, sim. Uhum. daí, o, daí, o que eu ia falar? Uma Hum, das coisas que também me interessa no chinês é a questão do ensino de matemática, né? Para ter uma sim. ideia, né, desde a década de 90, tem, como é que fala, a Europa, contando a ex-União Soviética e Rússia depois, porque lá para 90, 91 mudou, né? E a União Soviética ganhava bastante medalhas, né? De Olimpíada de Matemática. Tem 5 medalhas Olimpíadas Internacional de Matemática. A América do Norte, Estados Unidos, Canadá, tem 5. A Ásia tem 23, sendo 20 da China. E a China é o que mais vezes ganhou, como é que fala, como é, a medalha a todos os membros da equipe de alunos que Hum, sim, sim, o sim. Isso eu já ouvi falar. Uhum. Então, e daí é uma questão assim meio, como é que fala, chata, que eu acho, quando você vê pesquisadores sobre a China, tem muitos pesquisadores sobre a China que não falam chinês, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu Hum, acho complicado você estudar e não saber a língua uhum. e a cultura e tudo mais. Eu queria entender melhor para poder estudar melhor, até com fontes diretas, né? Por exemplo, eu estou estudando a matemática, o ensino da matemática na China, através de uma chinesa que mora nos Estados Unidos, chama Li Ping Ma. Tá? Daí Uhum, ela tem, como é que fala? Até aqui na educação do Brasil tem coisas que baseia. Eu estou orientando de trabalho de conclusão de curso sobre um livro da Li Ping Ma, e uhum, comparando que ela, nesse livro ela compara o ensino dos professores chineses e dos professores americanos. uhum. E daí a gente está comparando o material brasileiro se está de acordo. Felizmente está de acordo. Então acho que a gente está melhorando a educação de matemática. Está de acordo com o que a Lipimar fala que tem que ser ensinado, né? Que é você dar mais importância para o básico, você, como é que fala, não valorizar tanto o procedimental, né? O procedimental é importante, mas explicar primeiro. E é até Hum, engraçado ver isso, porque aqui no Brasil as pessoas falam da China como se o estudo do chinês fosse aquele estudo de memorização só. A hum, Lipimar mesmo fala que sempre que ela vai falar de China, mas lá não é muito memorização, ela fala, tem memorização também, porque a memorização é importante, mas só que tem a conceituação mais do que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Porque os uhum, professores dos Estados Unidos muitas vezes explicavam uma coisa e não sabiam explicar por que era daquele jeito que fazia a conta. A hum. razão por trás. Quem Ah, sabe você vai para lá e tem essas chances de ir para escolas e ver como é que é, e né? ver como é que é, né? Eu acho que vai ser muito interessante.
Sim, essa né? experiência. E entender o que estão falando, né? Não só ver Sim, sim, só com ver o que certeza. falam diretamente para mim, porque às vezes também, né, a pessoa fala meio selecionado, né? Não fala tudo o que está acontecendo, né? Daí É, você vendo, é melhor. sim, O... você vê como é de verdade, né? Uma aula, Aham, você entra na sala de aula e ouve uma aula. E eu acho que se você fazer um doutorado, tipo, relacionado em ensino de matemática, é super possível, porque sempre na faculdade a gente tem essa, tipo, pode fazer essa experiência, né? Conversar com as escolas e aham. ouvir algumas aulas. Atualmente eu queria mais assim, com educação, mas com computação, porque a minha formação inicial não é para professor propriamente. Eu sou bacharel em Hum, matemática aplicada e computacional. Meu hum, mestrado também é matemática aplicada. Daí depois que eu entendi. passei no IF Sul de Minas, quando eu passei no IF Sul, não, no IFC, no IF do Ceará, depois que eu transferi para cá, no Instituto Federal não tinha exigência de você ser licenciado, né? Para dar aula no MED. Daí depois passou até essa exigência, daí eu fiz a formação pedagógica, daí agora, como eu já tinha matemática, eu só fiz a formação pedagógica, daí eu sou licenciado também, né, em matemática. Hum, Daí por isso que eu peguei no médio, antes eu não podia pegar, antes eu só pegava no superior. Porque o IF é uma instituição mista, ela tem desde o ensino médio, às vezes até pós-graduação, que a gente fala que é entendi. verticalização do ensino. Entendi, aham. Muito, muito, eu adoro matemática também, e é muito interessante, tipo, eu acho que é muito importante também a gente se preocupar, né, com a educação básica. Você ensina mais ensino médio para cima, né? Eu Mas eu ensino acho que mais, matemática. eu ensino mais como é que fala, superior, né? Licenciatura em matemática aqui, engenharia, tem Quantos engenharia química anos? Mas também. começa de 16 anos, então. Não, superior eu falo nível faculdade, né? Ah, 18 anos, entendi. Faculdade, isso. Daí o Ah, médio, que daí seria isso dos 16 aos, como é que fala, 18, eu tô pegando agora, é a primeira vez. entendi. Daí o que que acontece no Brasil? No Brasil, a educação do fundamental, que vai ter que a gente chama de alfabetização matemática, normalmente é dado por gente com formação em pedagogia. A pessoa não tem formação específica em matemática. E daí é um problema que na China já não, né? Tem, por exemplo, a criança tem vários professores, né? Aqui não, aqui tem um só. A criança tem um só professor Sim. normalmente. Se não é uma escola particular, vai ter um professor. E é uma coisa que eu critico bastante. Eu espero que no futuro a pessoa que tem, por exemplo, licenciatura em matemática, ela possa ministrar a aula para a criança e que a criança tenha o professor de educação física, o professor de português, tudo. Porque você tem uma escola com, como é que fala, 5 salas, né? Você pode Uhum. contratar 5 professores de formação diferente e rodar, não sai um custo maior, propriamente, né? Sim, sim, sim. Eu não sabia que só tem um professor na educação básica. Realmente lá na China tipo, cada matéria é um professor diferente. Pelo menos, Aqui por só exemplo, a partir do. Na minha época chamava quinta série, agora eu não sei, eu acho que é sexto ano. Na sexto minha ano. época, a partir da quinta série, ia ter vários professores. Ah, sexto ano é tipo quando a criança tem 6 anos, é isso ou não? Não, não, não. Como é que fala? Quando ela tem 5, 6 anos, ela entra no primeiro ano. Ah, sexto. Ah, entendi. Quando 12 anos só. Quando a criança. Agora eu não lembro quantos anos que eu tinha, porque mudou também. Na minha época, a primeira série era o segundo ano de hoje. Mudou Tá bom, então, mas eu sei que é tudo bem. a partir mais ou menos dessa idade aí. Tipo, a Aham, criança vai ter sim. mais de 10, a criança vai ter mais de 10 anos quando ela tiver contato com vários professores. Porque antes já muda também de um para dois. Eles têm eu tive uma Sim, transiçãozinha. Foi de um para dois, entendi. depois foi das disciplinas. Sim. Bom, a gente já foi falar de educação, de matemática do Brasil, mas é um assunto muito interessante, porque, afinal das contas, a gente está falando de ensino, né? De ensino de mandarim, ensino para matemática na China. Bom, voltando, estamos, né, batendo papo, mas o tempo vai passando, né? Luiz, vamos finalizando. No final, você tem alguma frase para algumas coisas falar para
para as pessoas que estão pensando em estudar? Você meio que já falou que né, Aham. quem tá pensando muito difícil, na verdade, pensa daqui 10 anos, você pode dar um presente para você daqui 10 anos. E tem alguma outra coisa que você quer falar para essa pessoal? É, bom, eu acho que, como é que fala? É, hoje é muito mais fácil estudar, né? Por causa dessa questão de ter, como é que fala, meios digitais de fazer isso, né? Uhum, Tem os aplicativos que pode dar suporte, você pode uhum, encontrar pessoas, né? E o curso que você dá também, se for ver, eu acho, como é que fala, que não é caro, eu acho barato, perto do custo-benefício, assim, e é isso, eu acho que, como é que fala, no Brasil, ainda, como é que fala, se tem um certo preconceito quando se fala de China, e mesmo até em, como é que fala, em nível superior, assim, você conversa com as pessoas e é meio complicado. Por exemplo, aqui o forte daqui da região e de onde eu, como é que fala, ministro aula, é engenharia agronômica. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. E por quê? Por causa da questão agrícola, né? De exportação agrícola. E é de onde vem, é o país que não dá o maior superávit comercial. Ou seja, o Brasil mais ganha dinheiro, dentre todos os países que mais ganham dinheiro com a China. uhum. E então, como é que fala? É uma assim. É lógico, você pode aprender inglês, mas não é a mesma coisa, né? Que você saber o idioma do país, né? Sim, Então, sobre como é que fala, a questão de estudo mesmo, né? Eu falei, se você quer aprender realmente uma cultura, você tem e o que que acontece, você tem que saber a língua. Então, eu acho que é um investimento maravilhoso, assim, né? Como é que fala? E assim, né? Tem aquela coisa que a sua vida, né? A, a sua vida é do tamanho das coisas que você conhece. Então, sim. quando você aprende chinês, né? É um mundo enorme. Um terço, Um você mundo, pode ver, conhecer um um mundo enorme. terço, não um terço, um quinto da população do mundo. Então, sim, então assim, eu acho que temos, como é que fala? Eu acho que tem reduzido esse preconceito, né? Eu acho que o Brasil vai aprofundar cada vez mais as relações, como é que fala, com a China. É, na área de educação, a gente tem muita coisa a trocar, né? A aprender um com o outro. Eu já vi vários, como é que fala, apresentações da China que falam, por exemplo, de Paulo Freire, né? Também, que é um estudioso da educação aqui. Então, aqui a gente normalmente sabe muito da Europa, sabe muito pouco de como que é na China. Então, tem um mundo aí aberto, que a gente tem que correr atrás. E eu, assim, encorajo mesmo. É um presentão de você de hoje para você no futuro. Isso vai ser aprender chinês, um presentão para você daqui 10 anos. Muito bem, xexê, Luiz. Então vamos para aqui. Muito obrigada por essa conversa. E eu acho que vai inspirar muitas pessoas, quem está estudando, quem ainda né, decide estudar, especialmente para os pais, né? Que você realmente né, trouxe essa porta para suas filhas. E eu acho que, tipo, mostrar que isso é super possível, se você quiser, né, mostrar um caminho, quem sabe, para seus filhos. Vai ser muito, muito interessante. Então, é, é isso. Vamos falar tchau para o pessoal. 再 Então, 见。再见。